A pergunta de hoje é o que são microcontroladores e o que são todas essas plaquinhas aí que eu mostro aqui no meu canal, né? Essa pergunta foi feita aí por um colega meu de colegial aí, que encontrou aí o meu canal e entendeu bem o que era. Então eu acho que é interessante para o pessoal aí que não conhece essas coisas entender um pouco o que é tudo isso. Então, cola aí. Então vamos começar do começo, né? O que é um microcontrolador? O microcontrolador, no fundo, é um computador, né? Ele tem lá dentro uma CPU, uma unidade de processamento, então ele vai lendo aí instruções numa memória, né? O programa, e vai executando isso. Não é muito diferente de computadores de diversos tamanhos que tem aí, por aí, né? O que diferencia ele de outros computadores, como por exemplo, né, os microprocessadores, é o fato dele ser voltado para aplicações de controle, né? O que significa isso, né? Significa que ele tem alguns recursos aí que são específicos para permitir ele interagir com o mundo ambiente, poder receber sinal de sensores e poder controlar coisas como os displays, motores e assim por diante. Bem, que tipo de recursos são esses, né? O primeiro recurso que a gente tem é aquilo que a gente chama de saída digital, né? No fundo, o programa que está rodando dentro do microcontrolador, ele consegue controlar um pino, de vários pinos, né, do seu integrado. Então ele pode pegar, no caso da saída digital, ele pode colocar um pino em dois estados possíveis, né, o alto e o baixo. Quer dizer, o baixo normalmente é uma tensão próxima da Terra, né, próximo do negativo, digamos assim, do circuito, e o nível alto é um próximo da alimentação do circuito, né, normalmente é 3,3 ou 5 volts. A gente tem o inverso disso, que é a entrada digital. Na entrada digital, o programa consegue descobrir se um determinado pino está no nível alto ou baixo. Para que serve a entrada e saída digital, né? Começando uma coisa bem simples, a gente pode pegar e ligar um LED num pino e pela saída digital, né, fazer esse LED acender ou apagar. A gente pode pegar e colocar um relé numa saída digital e aí a gente consegue controlar dispositivos diversos, uma lâmpada, um motor, diversas coisas. A gente pode ainda fazer algumas coisas mais sofisticadas aí, né, gerando alguns sinais mais complexos e controlar alguns outros tipos de motor, como por exemplo um motor de passo ou um servomotor. A entrada digital, né, a mais simples que a gente pode ligar é um botão. Então você consegue descobrir se o botão está sendo apertado, lendo ali a tensão que tem num pino, né, usando o recurso de entrada digital. O passo seguinte é trabalhar com sinais analógicos, sinais que podem ter vários níveis, e não somente um alto e baixo. Então muitos microcontroladores têm o recurso do ADC, né, o conversor analógico digital, onde você consegue ler ali, obter um número que é proporcional à tensão que está aplicada ali num pino. O inverso, né, a conversão digital ou analógica, é mais raro da gente encontrar esses microcontroladores, mas alguns têm isso. Então você consegue, escrevendo um número lá, você consegue controlar qual a tensão que está ali no pino. Isso é útil, por exemplo, se você quer gerar som ali através de um pino, né, ou gerar alguns sinais aí analógicos mais complexos. Você tendo esse recurso do DAC, né, você consegue fazer isso. Um outro tipo de recurso comum aí nos microcontroladores são recursos de comunicação serial. Na comunicação serial, você vai enviar um dado bit a bit, né, vai em fileirinha, né, por isso é serial. Existem diversas maneiras de você fazer isso, alguns envolvem outros sinais, os mais comuns aí tem nomes aí como o serial assíncrona, o SPI e ainda I2C. Todos eles são variações aí desse mesmo tema de você fazer a comunicação serial. Uma outra coisa importante aí do
do recurso aí dos microcontroladores é você ter um circuito bastante integrado, bastante compacto, digamos assim, né? Para reduzir a quantidade de componentes que você precisa para poder acrescentar um circuito de controle. Então muitos microcontroladores, eles têm lá dentro, além da CPU em si, normalmente eles têm lá dentro a memória RAM, é raro a memória RAM estar externa, a maioria tem também a memória flash, né? A memória flash é a memória onde é que está o programa, a memória permanente, se desligou, ligou, o conteúdo dela continua. A memória RAM já é uma memória mais para dados, quando você desliga, o conteúdo dela é perdido. Então normalmente esses dois tipos de memória estão lá dentro do integrado, tá? Ó, às vezes é pequenininho e está isso lá, então fica fácil de você acrescentar isso, você não precisa colocar muitos componentes externos para ter ali o seu computadorzinho poder estar rodando o programa de controle. Só para dar um exemplo de tipo de coisa de controle que a gente pode fazer, um exemplo típico é um termostato. Você tem um sensor aí, no caso sensor de temperatura, e conforme a temperatura que você está lendo, você decide se você vai ou não ativar ali um relé que está ligado num aquecedor. Então, quando a temperatura está muito baixa, você vai ligar ali o aquecedor para aumentar a temperatura. Na hora que a temperatura atingir um limite superior, você desliga. Existem aí estratégias, algoritmos, né, mais sofisticados para fazer esse controle de temperatura, levando em conta coisas do tipo que na hora que você desliga o aquecedor, ele continua ainda aquecendo por mais algum tempo, você quer evitar ficar oscilando, ficar ligando e desligando muito rápido. Então tem diversas técnicas aí mais sofisticadas, né? Então na hora que a gente junta aí sensores e os atuadores, né, motores, relés, isso tudo, né, você está montando aí um sistema de controle, né, que normalmente é o que a gente chama de um sistema embarcado, normalmente isso está dentro de um outro produto ali. Então, resumidamente, é isso que é um microcontrolador, é isso para que ele serve, né? E o que a gente vê aqui no canal, muitas vezes são plaquinhas que usam esse microcontrolador, eventualmente tem mais alguns outros componentes, e a gente usa isso para alguma aplicação de controle, né? Eu também costumo falar aqui um pouco sobre alguns tipos de sensores, né, que a gente vai ligar nos microcontroladores, e também dispositivos de saída. Tem muitos vídeos meus sobre displays, alguma coisa aí sobre o uso de relés, sobre o uso de motores e tudo mais.